Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro reforça a decisão de fixar em R$ 400 o Auxílio Brasil. Ao lado do presidente, o ministro Paulo Guedes diz que fica no governo e que a economia está sob controle. Você vai conhecer em detalhes o conteúdo da PEC dos precatórios. Aprovada numa comissão especial da Câmara, ela pode criar condições para implementar o Auxílio Brasil. A ficção vira realidade. Alec Baldwin, astro de Hollywood, aciona uma arma e mata acidentalmente a diretora de fotografia no set de filmagem. E o Jardim Botânico do Rio de Janeiro celebra com uma exposição de arte o amor de Tom Jobim pela música e pelo lugar, que rendeu belas canções. Lado a lado, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falaram hoje sobre o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. O presidente Bolsonaro reafirmou que a ajuda será de R$ 400. Disse ainda que o valor foi decidido com responsabilidade e negou um descompromisso em relação à economia brasileira. Ao vivo, a repórter Selma Dias traz os detalhes para a gente. Selma, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, a todos. Olha, em primeiro lugar, Paulo Guedes confirmou que não pretende deixar o governo e o presidente Jair Bolsonaro afirmou que tem confiança absoluta no ministro da Economia. Isso trouxe um certo alívio para o mercado financeiro, porque após as declarações, as perdas acumuladas de ontem para hoje foram reduzidas. O motivo desse abalo na economia, a gente sabe, né, foi o anúncio feito pelo governo do pagamento de R$ 400 em vez de R$ 300 para os beneficiários do programa Auxílio Brasil, que vai substituir então o Bolsa Família. Para bancar esse pagamento, sem ferir as normas fiscais, a Câmara aprovou, dentro da PEC dos precatórios, uma mudança nas regras do teto de gastos, liberando aí cerca de 84 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Então, essa situação toda motivou ontem a saída de 4 secretários, né, da equipe econômica do governo. Essas exonerações foram consideradas pelo ministro Paulo Guedes absolutamente naturais e, segundo ele, foi preciso ali equilibrar os interesses das alas política e técnica do governo. Ainda sobre o auxílio, o presidente Jair Bolsonaro disse que não fará nenhuma aventura econômica que coloque em risco o equilíbrio fiscal do país. E confirmou, né, a ideia de fazer o pagamento como compensação aos caminhoneiros no valor de R$ 400 pelas altas consecutivas nos valores aí dos combustíveis. Esse auxílio custaria ao governo cerca de 4 bilhões de reais por ano. Vamos ouvir o que disseram o presidente e o ministro Paulo Guedes. Nós íamos dar o dinheiro para a Bolsa, de repente caiu o meteoro, que era o precatório, fazer a PEC do precatório é devolver o dinheiro para o espaço fiscal para a área social. Fizemos isso quando o presidente pediu para atender R$ 100 a mais, 400 em vez de 300. Vamos buscar então esse espaço extra. Ora, do ponto de vista fiscal, não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira. Tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados, e hoje em dia em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo ticket médio está na casa de R$ 192, e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. E o caminhoneiro que transporta a carga pelo Brasil merece ter uma atenção da nossa parte. Foi decidido, então, um auxílio aos mesmos, que ficará menos de 4 bilhões por ano, também previsto no orçamento. Nós entendemos que a economia está ajustada, não existe solavanco, não existe nenhum descompromisso da nossa parte. Queremos o bem do Brasil e esse é o nosso objetivo. Na Câmara dos Deputados, a comissão especial aprovou nesta quinta a PEC dos precatórios. A proposta define como o pagamento dessas dívidas deve ser feito e pode abrir espaço no orçamento do ano que vem. Veja agora como ficou.
Os precatórios são dívidas da União decorrentes de processos com condenação judicial definitiva. No caso, estes gastos estão estimados em 89 bilhões de reais para o ano que vem. De acordo com o texto aprovado, o pagamento fica limitado ao valor pago em 2016, reajustado pela inflação, o que deve chegar a cerca de 40 bilhões de reais. Ficam de fora desse limite as dívidas de menor valor de até 600 mil reais. O relator, deputado Hugo Mota, estima que o novo modelo deve permitir uma folga de até 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem e outros 39 bilhões por causa de mudanças nas regras fiscais. A intenção é que estes recursos sejam usados para pagar as despesas da União que são indexadas à inflação e que, portanto, devem crescer no ano que vem. Cerca de 11 bilhões seriam gastos na aquisição de vacinas contra a Covid-19. A folga orçamentária permitiria também a criação do Auxílio Brasil, benefício social que deve pagar até R$ 400 para 17 milhões de famílias. Esse texto segue agora para o plenário da Câmara. Lá, para seguir adiante, ele tem que ser aprovado em 2 turnos de votação. Uma semana movimentada na política e na economia. A gente segue falando sobre esses 2 assuntos, da relação entre eles, e chama para essa conversa o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. A gente vai falar aqui da PEC dos precatórios, que a gente acabou de mostrar, mas antes eu queria a sua avaliação sobre as falas de hoje, desta tarde, longas falas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Havia rumores de que o ministro sairia do governo, isso não se confirmou. Como você avalia isso? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu penso que a fala dos dois, tanto do presidente como do ministro, foram muito equilibradas, mostraram em ambos os casos o compromisso com o equilíbrio fiscal, com o orçamento, e isso passou uma mensagem de tranquilidade para os investidores, para os acionistas, aqueles que estão com recursos aplicados na Bolsa. Então, com isso, o mercado acabou absorvendo um pouco essa mudança, vamos dizer assim, de posição, porque inicialmente a expectativa do mercado era que o Auxílio Brasil, que já estava mais ou menos previsto, não é nenhuma novidade, mas a expectativa é que ele seria em torno de R$ 300. E no final acabou optando-se por R$ 400, e isso alarmou um pouco o mercado inicialmente, mas depois, ao final do dia, depois dessas declarações, o mercado se acalmou. Falando agora da PEC dos precatórios, professor, ela pode abrir espaço para o que faltava com o Auxílio Brasil? Esse é o objetivo? De onde vai vir esse dinheiro? Com certeza, Paulo, essa é uma ótima questão. Primeiro, eu gostaria de mostrar alguns números que a gente trouxe aqui para os nossos telespectadores. Então, vejam, atualmente nós temos o Bolsa Família com alguma coisa em torno de 14,6 milhões de beneficiários, com o que o pessoal chama de ticket médio, né? Um valor médio pago de R$ 198, o que gera um custo, grosso modo, em torno de 35, 36 bilhões nessa faixa. Com a proposta do presidente e da equipe social também, agora apoiado também pela equipe econômica, a ideia é chegar a algo próximo a 17 milhões, talvez 16,8, 16,9 milhões de beneficiários, com um ticket médio agora de R$ 400. Quer dizer, é uma outra proposta. E aí, então, o orçamento do Bolsa Família, que era alguma coisa em torno de 35, certamente vai para algo em torno de 70 a 80 bilhões. E aí vem a questão, que justamente gerou toda essa discussão, de onde vem esse recurso. Ora, o nosso próprio vídeo já mostrou que o cálculo do precatório que foi colocado no orçamento de 2022 foi algo em torno de 85, 89 bilhões, só que com o acordo feito é preciso pagar apenas 39 bilhões, ou seja, vão sobrar algo em torno de 50 bilhões, que é justamente, Paulo, a diferença entre o atual orçamento do Bolsa Família para o orçamento do Auxílio Brasil. Agora, se a gente for lá no Ministério da Economia mesmo, onde também houve essa discussão muito acalorada, a própria Secretaria de Política Econômica, numa declaração em 13 de setembro de 2021, disse que este ano a arrecadação foi superior à do ano passado. Então, quer dizer, ela superou as expectativas, ou seja, houve uma espécie, entre aspas, de sobra de caixa, né? Ou seja, recursos não contabilizados, né? Que poderiam também ajudar. Algo em torno de 110 bilhões de reais, segundo a SPE. E também espera-se que outras fontes de arrecadação possam gerar um adicional de 50 bilhões. Ou seja, a gente tem que olhar com mais prudência para esses números e a tendência foi um pouco, talvez, precipitada das pessoas achar que o orçamento não fecharia. Mas se a gente pensar em termos de precatórios, pensar em termos de reforma tributária, a gente pode identificar algumas fontes de recursos. Ok, professor, uma semana movimentada, né? Como a gente falou no começo, na política e na economia, e a gente segue, certamente na semana que vem vai voltar a ser notícia. A gente volta a falar. Bom fim de semana, tá lá. Igualmente.
No mundo todo, a indústria automotiva, que é um dos carros-chefe da economia global, deve produzir entre 7 milhões e 9 milhões de veículos a menos em relação ao ano passado. E um dos motivos é que o setor ainda enfrenta a crise de abastecimento dos chips, crise que também tem impactos aqui no Brasil. Nas concessionárias faltam carros no estoque. Quem vai comprar um automóvel precisa ter paciência. O cliente, quando vem na loja adquirir um veículo, ele não quer vir, vai com aquele pensamento que ele vai comprar o carro hoje e vai ter que aguardar um bom tempo para retirar. Ele acaba ficando um pouco desapontado, é lógico, isso é natural. O setor sofre com a falta dos semicondutores, matéria-prima de chips e outras peças eletrônicas essenciais nos automóveis de hoje em dia. A crise mundial teve início no começo da pandemia, quando as montadoras fecharam e a produção desses itens foi direcionada para computadores, celulares e notebooks, com o aumento do trabalho remoto em todo o planeta. Mas até hoje, o fornecimento às fábricas de automóveis não foi normalizado. As montadoras têm adotado medidas como layoffs e férias coletivas. A pandemia também afetou o mercado de autopeças. Nesta oficina mecânica de São Paulo, a espera é grande. Prejudica o giro do serviço, a credibilidade perante ao cliente, porque a gente não consegue entregar o carro na data prevista. Eu tenho um carro parado que está ocupando a vaga de um outro carro que poderia ser atendido. Todas essas dificuldades têm levado o setor a números negativos por aqui. O terceiro trimestre registrou queda na produção de veículos, quase 17% a menos comparado com o ano passado. Situação que levou a Associação das Montadoras a rever os números para 2021. A gente estava imaginando tentar fechar produção, já era conservadora nesse ano para perto de 2,5 milhões de produção, e a gente está falando aqui em 2,2 milhões, 2,1 milhões unidades de produção por conta dessa restrição. Nossa indústria tem uma relevância na PIB industrial e no PIB do país. Infelizmente, a gente vai ter uma retomada muito menor daquela que a gente gostaria de ter esse ano. O ator Alec Baldwin disse hoje que não há palavras para expressar o choque e a tristeza em relação à tragédia que tirou a vida da colega dele e diretora de fotografia, Halyna Hutchins. Baldwin disparou acidentalmente contra ela durante as gravações do filme Rust. Pelo Twitter, Alec Baldwin disse também que está cooperando com a investigação da polícia e que está em contato com o marido de Halyna, oferecendo apoio a ele e sua família. Halyna Hutchins tinha 42 anos e trabalhava como diretora de fotografia do filme. Ela chegou a ser levada de helicóptero para um hospital, mas não resistiu. Halyna foi atingida quando uma arma cenográfica disparou por acidente no set de filmagens. A polícia investiga que tipo de munição tinha dentro da arma. O disparo também atingiu o diretor Joel Souza. Ele foi levado ao hospital, mas já recebeu alta. Alec Baldwin, de 68 anos, é coprodutor do filme, uma obra de Velho Oeste, e também faz o papel de um homem que foge com um neto de 13 anos, acusado de um assassinato por acidente. Ele não foi acusado de nenhum crime. O acidente aconteceu no estado do Novo México, onde o filme estava sendo rodado. Já no Equador, a população vive desde o começo da semana em estado de emergência. A medida foi decretada pelo presidente do país, Guilherme Lasso, na segunda-feira, e a justificativa dele é a guerra contra o tráfico de drogas. Militares fazem operações em busca de drogas, param veículos e abordam pessoas nas ruas. Os postos de controle foram instalados na segunda-feira, quando o presidente Guilherme Lasso declarou estado de emergência no país por 60 dias. A medida permite que o Exército passe a auxiliar operações antidrogas em 9 das 24 províncias equatorianas. Ao anunciar o estado de emergência, Lasso afirmou que o tráfico de drogas é o grande inimigo do Equador e disse que criaria uma lei para proteger policiais acusados de crimes enquanto, segundo ele, apenas fazem o seu trabalho. Segundo o governo, só este ano a polícia apreendeu mais de 147 toneladas de entorpecentes no país. Mesmo assim, os homicídios envolvendo o tráfico de drogas vêm crescendo. Na província de Guayas, onde fica a maior cidade do Equador, Guayaquil, 70% das mortes violentas estão relacionadas ao tráfico. O problema chegou também às prisões.
Aqui no Brasil, as fortes chuvas fizeram um trecho da BR-020 desmoronar. Uma imensa cratera se formou na rodovia no quilômetro 180, em Alvorada do Norte, Goiás. O estrago aconteceu depois de um temporal. Foi tanta água que mais parecia existir um rio embaixo da estrada. A pista foi interditada e o trânsito desviado para o sentido oposto, que agora está sendo utilizado como via de mão dupla. Vamos saber se vai continuar chovendo em Alvorada do Norte, também como fica o tempo em todo o país. A Lara já está aqui, né, para contar isso para a gente. Como é que vai ser o fim de semana? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Catiúcia. Vai ser chuvoso, hein? Boa noite a todos. Eu começo falando, então, de Alvorada do Norte, porque por lá os próximos dias devem ser de mais chuva. Amanhã, as pancadas são previstas para áreas isoladas, a temperatura máxima fica em 29 graus e a previsão de chuva na cidade vale para todo o final de semana. E falando em chuva, olha só o mapa da previsão para este sábado. Para toda a área em verde, tem chance de chuva amanhã. Exceções, então, para a faixa aqui que vai de São Luís a Recife e no litoral de Vitória a São Paulo. E tem alerta de tempestade no fim de semana para o sul do país e para Mato Grosso do Sul. Previsão de chuva volumosa, com ventos intensos e possibilidade de queda de granizo nessas regiões. Então, os riscos são de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos também. Em Mato Grosso do Sul, essa tempestade vem com mais um alerta. Como tem previsão de rajadas de ventos que podem ultrapassar os 100 km por hora, podem ocorrer novas tempestades de poeira no estado. Nós temos imagens aqui, as imagens de sexta-feira da semana passada, quando o fenômeno aconteceu em Campo Grande. Nos últimos dias, a umidade do solo da região ficou mais baixa, entre 10% e 40%, e a combinação do temporal que vem aí, com vento forte, solo seco, são muito favoráveis para a ocorrência da tempestade de areia, mesmo que não seja tão intensa como essa última registrada em Campo Grande. Para encerrar, vamos ver ao vivo a capital sul-mato-grossense. Nesse momento faz 32 graus na cidade e em Campo Grande as rajadas de vento devem começar já no início da tarde deste sábado. Tá certo, Lara, obrigada. Bom fim de semana, até segunda. Até segunda, Catiúcia. Daqui a pouco você vai ver. E o Jardim Botânico do Rio de Janeiro celebra com uma exposição de arte o amor de Tom Jobim pela música e pelo lugar, que rendeu belas canções. No estádio de sexta...
Um spray aplicado no nariz pode ser a nova geração das vacinas contra a Covid-19, isso aqui no Brasil. O Instituto do Coração, em São Paulo, pediu autorização à Anvisa para começar os testes já em humanos desse novo tipo de vacina. Quem traz as informações ao vivo lá de São Paulo é a repórter Vanessa Casalina. Ela vai explicar essa novidade para a gente, né, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Catiúcia e Paulo. Boa noite a todos. Olha só, se os testes derem certo, vai ser a primeira vacina contra a Covid em spray nasal no mundo. Os pesquisadores estão otimistas porque o spray age diretamente no local mais importante de infecção pelo coronavírus, as vias aéreas. A expectativa é de que o spray fortaleça a resposta imunológica em todo o sistema respiratório, evitando assim que a pessoa vacinada desenvolva a doença e também transmita a Covid para outras pessoas. Outra vantagem é que não precisa de agulha. Também, segundo os pesquisadores, muita gente deixa de tomar a vacina porque tem medo da picada. Então, a expectativa é de que o spray nasal também aumente a adesão à vacina. Além do INCOR, participam desse estudo a Unifesp, a Faculdade de Medicina da USP, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas também da USP e o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. A documentação já foi enviada à Anvisa ontem e a expectativa é de que os testes em humanos comecem em 2022. Confira na reportagem. Por enquanto, os testes foram feitos em animais e os resultados são promissores. O desenvolvimento da pesquisa é 100% nacional. E todas as etapas foram desenvolvidas por cientistas brasileiros. Então, é importante que a população brasileira prestigie a ciência brasileira, pois é ela que traz soluções nacionais. Os estudos em humanos devem ter início em janeiro, a partir da aprovação da Anvisa. A gente sabe que essas vacinas não são duradouras e elas não protegem 100%. A nossa vacina, que vai prevenir contra a infecção, ela vai ser muito mais efetiva. Além disso, ela poder ser utilizada com frequência, é apenas uma instilação nasal e manter o nível de proteção bastante elevado. Nós não temos que pensar só no hoje, temos que pensar também no amanhã. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro disse hoje em uma rede social que a fila para internação por Covid está zerada na rede pública. Uma excelente notícia. Ele afirmou também que a pandemia está sob controle na cidade. E o repórter Maurício de Almeida tem os detalhes. Em duas publicações realizadas em redes sociais, o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, comemorou os bons números da Covid-19 aqui na capital. Na primeira delas, ele informou que atualmente menos de 200 pessoas estão internadas com coronavírus no Rio de Janeiro e há mais de 2 meses a fila de espera por uma internação está zerada. Depois, o secretário municipal de saúde informou que atualmente de cada 100 testes que são realizados para identificar a Covid-19, apenas 4 estão apresentando resultados positivos. Por conta disso, o secretário acredita que a pandemia está controlada aqui no Rio de Janeiro. Outro número positivo foi de que há 5 semanas as mortes estão em queda por conta do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. Por conta dessas estatísticas, a prefeitura acredita que na próxima semana poderá deixar de ser obrigatório o uso de máscara em locais públicos do Rio de Janeiro. Mas a Fiocruz faz um alerta. Apesar dos avanços, ainda é preciso manter os cuidados com a higiene e o uso do álcool gel. E no final da tarde de hoje, a Prefeitura do Rio anunciou que vai reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda doses da vacina da Pfizer para 21 dias para pessoas que têm mais de 30 anos. Antes, esse intervalo era de 3 meses. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 605.139 pessoas morreram por causa da Covid-19 até aqui. Foram 460 registros de morte nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.875.999 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 152 milhões de brasileiros tomaram até aqui a primeira dose da vacina. 113 milhões de pessoas tomaram a segunda dose já, ou a vacina de dose única. E 4.600.000 pessoas tomaram também a dose de reforço.
E uma boa notícia para quem tomou doses de fabricantes diferentes da vacina contra a Covid. O Ministério da Saúde informou que já é possível emitir o certificado de imunização pelo aplicativo Conect SUS. Antes, não havia essa possibilidade. Só conseguia o certificado quem tivesse tomado as 2 doses de um mesmo imunizante. Mais detalhes na Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Você já ouviu falar em anorexia nervosa? Se não, saiba que é um comportamento obsessivo de só comer coisa saudável. Hoje, já há formas comprovadas cientificamente de diagnosticar essa condição que tem preocupado os profissionais de saúde. Nas redes sociais, corpos musculosos e muito magros ganham curtidas e seguidores, mas eles podem esconder um transtorno alimentar pouco conhecido, a ortorexia. É uma obsessão muito grande pela alimentação saudável. A pessoa não se permite comer açúcar, sal, corantes, aromatizantes. É um excesso de preocupação muito grande. Uma pesquisa publicada nos Estados Unidos pela Universidade do Norte do Colorado estima que 1% da população mundial sofra dessa fixação em se alimentar de forma correta. São cerca de 70 milhões de pessoas. Entre atletas, modelos e estudantes da área da saúde, o risco é mais alto. Sara foi uma delas, ortorexica por 7 anos. Hoje curada, ela já percorreu 40 países falando do tema e segue fazendo alertas em suas redes sociais. A minha própria família nunca me levou a um psicólogo ou a um psiquiatra porque sabia que eu não estava anorética, embora tivesse um corpo físico muito parecido com uma pessoa a sofrer da anorexia. Muito menos bulimia, porque eu queria comer, mas não conseguia, pois estava com uma deficiência nutricional enorme e o meu corpo começou a ter severos distúrbios gastrointestinais. O objetivo do tratamento é principalmente reduzir esse comportamento obsessivo com relação à dieta, ou seja, fazer com que o paciente evite ficar pensando a maior parte do seu dia sobre a alimentação, tá? E que reduza esse sofrimento se por um acaso ele precisar sair da sua dieta saudável, tá? Além de evitar quadros de desnutrição e deficiências nutricionais. Aos 11 anos, Vitória teve os primeiros sintomas de transtorno alimentar. Anos depois, ela passou da anorexia para a ortorexia. Foi com a ajuda de profissionais de saúde e da mãe que a jovem se curou. Mesmo com todo esse processo de ajuda de profissionais, ela ainda estava se sabotando. Foi quando eu cheguei nela e disse: ou você realmente se ajuda ou a gente vai te internar, porque eu não vou te perder e não vou deixar tu morrer. Não é fácil a gente contar o que a gente está sentindo, porque muitas vezes nem a gente sabe o que a gente está sentindo. Porém, eles estão ali exatamente para nos ajudar, como minha mãe disse. Nós somos os filhos, nós somos as pessoas que os nossos pais mais amam. Então, é isso. É isso. Te amo. A empresa Brasil de Comunicação completa 14 anos depois de amanhã. A EBC é um conglomerado de mídia e, por ser pública, o foco da empresa é o cidadão. A EBC foi criada por lei em 2008 para atender os interesses dos cidadãos. Com foco na comunicação pública, valoriza a diversidade e, para chegar bem pertinho dos brasileiros, conta com vários veículos. A EBC é um conglomerado de comunicação. O grupo é formado pela TV Brasil, Agência Brasil, rádios MEC e Nacional. Além disso, administra a Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádio e TV e presta serviços de comunicação governamental. Nesses 14 anos, a EBC evoluiu em conteúdo e programação e vem ampliando a presença nos estados. A TV Brasil, por exemplo, está no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, mas a programação dela chega ainda mais longe, com as 48 emissoras parceiras espalhadas pelo país. Isso faz da TV Brasil a 9ª emissora mais assistida entre todas as televisões nacionais.
Já a Agência Brasil é acessada mensalmente por mais de 9 milhões de usuários. As notícias são compartilhadas por inúmeros veículos de comunicação e, em tempo real, 17 capitais recebem o sinal das rádios FM. Já o programa Voz do Brasil é mais antigo que a EBC. São 86 anos levando informação de qualidade para centenas de municípios, em especial aos da Amazônia, que em muitos lugares só tem as rádios da EBC como veículo de comunicação. Eu queria agradecer o comprometimento de todo mundo, todos os funcionários, e dar parabéns para a EBC, porque 14 anos é um marco importante. E é um marco que significa que a gente está sendo relevante e cada vez mais presente na casa de todos os brasileiros. Obrigado. Hoje é um dia de celebração para a música erudita. Isso porque há exatos 210 anos nascia o compositor Franz Liszt. Nascido no dia 22 de outubro de 1811 na Hungria, o compositor, pianista e maestro Franz Liszt antecipou em sua obra tendências musicais do século XX. Gênio da música erudita, com menos de 10 anos de idade, Liszt já tinha estudado as obras mais complexas de compositores como Bach, Mozart e Múzio Clemente. Em sua obra, foi um representante da chamada Nova Escola Alemã. Deixou um legado musical grande e diversificado, que influenciou os colegas contemporâneos. Dentre as principais composições de Liszt estão a sonata em si menor, os concertos para piano e os poemas sinfônicos. E se você quer ouvir mais da obra de Franz Liszt, aproveite para curtir uma seleção especial do compositor no Spotify da Rádio MEC. Uma exposição recém-inaugurada em São Paulo mostra que é possível produzir arte, mesmo quando o ambiente é de vulnerabilidade. Nesse caso, a beleza vem daquilo que pessoas anônimas produzem a partir do que vivem ou enfrentam. Crônicas e poesias que traduzem o que é estar à margem durante a pandemia estão ao alcance de todo mundo que circula pelas estações do metrô. Elas foram selecionadas por uma casa que faz jus ao nome que tem, Arsenal da Esperança. Walter, 59 anos, 3 filhos, vive em situação de rua. Um poeta. O homem da rua sabia do perigo iminente, dos males, dos vícios, dos medos, da dor, da tristeza, anseios. Escrever significa ter esperança também, porque aquilo que seria, por exemplo, só um sofrimento, acaba se tornando uma história. É a história que está acontecendo, isso é muito precioso. Estes textos foram feitos para um concurso promovido pelo Arsenal da Esperança, instituição dedicada a dar assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste ano, o desafio foi retratar um período sombrio para o mundo e contar como vivenciaram tudo. São 68 redações, uma melhor do que a outra, que partem de pessoas que chegaram aqui cabisbaixo. Além dos textos, a mostra inclui também fotos das pessoas assistidas pela instituição. Elas não estão conectadas, não é uma foto que ilustra um texto específico, mas ela passa uma mensagem, né? Sentimentos, detalhes, um olhar. A exposição ganha visibilidade por estar numa estação do metrô, por onde passam diariamente 70 mil pessoas. Quando a gente teve acesso ao material, a gente ficou absolutamente deslumbrado, né, com a qualidade do material e com o discurso dessas pessoas, né, com um discurso tão lúcido e com a realidade, com as vivências deles, que trazem uma mensagem tão bonita para a população. Já li muitos autores de Minas, a gente foi criado num berço de cultura, de folclore mineiro. E tem aquela coisa toda, quando eu vim para a cidade grande, eu vim com muitas esperanças, mas nunca abandonei o lado cultural. É simples, é simples. O poder público entra com o suporte e a sociedade entra com a empatia.
Já no Rio de Janeiro, uma das principais atrações turísticas da cidade, o Jardim Botânico, começa hoje a receber visitas noturnas. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Flávia Grossi. Oi, Flávia, boa noite. Olá, Catiúcia, Paulo, boa noite para vocês e para todos. É uma visita à luz da lua. E hoje, com a lua cheia, vai ficar ainda mais bonito. Esses passeios noturnos não aconteciam aqui no Jardim Botânico desde novembro de 2019. E agora estão de volta. As visitas duram aproximadamente 1h30, tem a presença de um guia, que é um biólogo. A turma sai aqui do centro de visitantes, onde nós estamos, que já é uma atração à parte. É uma construção do século XVI, que foi sede de um engenho de cana-de-açúcar. Uma construção histórica que tem esculturas do mestre Valentim, um dos principais artistas do Brasil colonial. Depois, os visitantes podem passear pelo parque e observar, por exemplo, alguns animais que têm hábitos noturnos, como gambá, coruja, cachorro do mato, além, é claro, de apreciar as mais de 3.000 espécies da flora mundial. Algumas espécies, como alguns tipos de cactos, por exemplo, só florescem à noite. É uma oportunidade aí de conhecer toda essa riqueza biológica sob um ângulo e uma luz bem diferente. Paulo, Catiúcia. Obrigada, Flávia. Todo mundo sabe da paixão do maestro Tom Jobim pelo Rio de Janeiro, cidade que ele cantou em verso e prosa e traduziu em clássicos da música popular brasileira. Mas há um cantinho especial no Rio, um lugar que instigava o maestro a ponto dele produzir, a partir dali, algumas das mais belas canções dele. Esse lugar, justamente o Jardim Botânico, agora também é palco de uma exposição que mostra detalhes da vida e da obra do seu admirador mais ilustre. Parte da vida e da obra de um dos mais importantes artistas da música brasileira pode ser vista agora no Rio de Janeiro, na exposição que leva o nome do maestro, Tom Jobim. O acervo inclui fotos da vida pessoal, cartazes e letras de músicas. A ideia de criar um espaço como esse não poderia prescindir de uma exposição onde as pessoas conhecessem um lado profissional, mas ao mesmo tempo o lado pessoal do Tom. Um dos destaques da exposição é uma carta escrita por Tom Jobim para Vinícius de Moraes. Juntos, eles formaram uma das parcerias mais marcantes da música brasileira. Na carta, Tom diz: "Meu Vinícius de Moraes, não consigo te esquecer. Quanto mais o tempo passa, mais me lembro de você." Criaram realmente uma quantidade de canções que eu pessoalmente julgo entre as mais importantes da música brasileira. A mostra também conta com uma sala de projeção de vídeos sobre o artista. Outros destaques são fotos de Tom com Frank Sinatra, partituras de canções inesquecíveis, como Água de Beber, e as primeiras tentativas de compor a música Garota de Ipanema. A beleza que não é só minha, aqui também passa sozinho. O cenário da exposição não poderia ser mais especial. O espaço Tom Jobim, no Jardim Botânico, zona sul do Rio. Tom era frequentador assíduo do local, onde se inspirou para criar várias músicas. Ele me dizia assim: "Didi, as praias não estão mais desertas." Aí ele passou a se ligar muito na questão da floresta. O Jardim Botânico entra nesse contexto. Outros detalhes sobre a vida e obra de Tom Jobim você encontra no endereço jobim.org. Bom, estiveram hoje aqui com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, a Neide Lins e também a Brenda Rodrigues, o Repórter Brasil. Fica por aqui. E lembrando que você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Boa noite, ótimo fim de semana. E a gente encerra a semana com imagens de Imperatriz no Maranhão. Boa noite e até segunda. Tchau.